Olá, a paz do Senhor Jesus para todos aqueles que vão nos ouvir. É um prazer imenso poder compartilhar com você a palavra de Deus neste sábado, 17/5/2014, né? E para que você tenha mais esse privilégio, né, de parar um pouco para ouvir aquilo que Deus tem reservado para a sua vida. Não só para você, mas para toda a sua família. Você que está aí em casa, você que está trabalhando, creio que Deus vai trazer uma palavra ao seu coração neste dia. É uma palavra, um assunto importante para a nossa vida. Não sei se você já ouviu falar, mas se você não ouviu, eu creio que Deus vai te revelar algo profundo na sua palavra ao seu coração. Para este momento, deixe que Deus trabalhe em sua vida nesse dia de hoje, né? O assunto será tratado, um assunto tremendo, um assunto importante, será a volta de Jesus, onde muitas pessoas em todo o planeta Terra não têm se preocupado com isso. Jesus está voltando. Jesus vai voltar. Mesmo você não acreditando, ele vai voltar. Se você acreditar, ele vai voltar. Porque ele não está preso ao teu sentimento. Jesus não está preso às suas ideias. Você crendo e você não crendo, ele vai voltar do mesmo jeito. Por isso, Deus, ele vai nos usar. Ele vai me usar neste momento para me trazer uma palavra, para me trazer um alerta para a sua vida. Espero que você se prepare. Se prepare para aquilo que Deus vai falar ao seu coração neste dia. Tá bem? E iremos orar neste momento, pedindo a direção do Espírito Santo, para que venha nos falar, para que tudo aquilo que seja do homem, tudo aquilo que venha a ser da nossa natureza humana, seja esquecida, mas só que venha permanecer aquilo que Deus tem nos revelado através da sua palavra. Vamos orar? Deus amado, aqui entramos na sua presença, Pai, para glorificar e exaltar o teu nome. Deus amado, tu tem falado nossos corações de forma especial. Oh Deus, tudo que nós vamos falar aqui, Pai, é a tua palavra. Pedimos a direção do teu Espírito, que nos conduza, Pai, debaixo da tua orientação, da tua palavra. E nós queremos, Deus, ser um instrumento vivo em tuas mãos. Oh Deus, nos use, Deus, com autoridade, com poder. Oh Deus, vem nos revestir com as tuas armaduras, Senhor. Oh Deus, vem nos alertar dentro da tua palavra aquilo que nós devemos, Deus, estar atento. Oh Deus, tira de nós toda a cegueira espiritual. Tira de nós, Pai, todo algo, Pai, que nos atrapalhe de ouvir a tua verdade. Porque aquilo que nós vamos estudar neste momento, Pai, é a tua palavra. Oh Deus, esteja nos alertando. Leva cativos, Deus, toda a nossa vida agora à obediência à tua verdade. Toda a nossa memória, Pai. Todo o nosso ser, Senhor, esteja agora debaixo da tua palavra. E que nada venha atrapalhar, Senhor, aquilo que nós vamos ler neste momento. Oh Deus, eu pedi uma direção do teu Espírito Santo que nos conduza, oh Deus, dentro da tua verdade, dentro da tua palavra. É isso que nós te pedimos, Pai, neste dia. Usa nossas vidas, Senhor. Em nome de Jesus. Pai, fala com essa pessoa que vai nos ouvir através do celular. Oh Deus, através da internet, através da televisão. Oh Deus, fala, Senhor. Oh Deus, porque não é a palavra humana que vai ser falada, mas é a tua palavra. Que teu Espírito Santo mova coração neste momento. Mova sentimento, porque tu és um Deus grande. Um Deus que pode, um Deus que opera maravilha. Deus eterno, em nome de Jesus, abençoa essas vidas, Deus, que vai nos ouvir neste momento. Em nome de Jesus, oramos e já te agradecemos, Pai. Em nome de Jesus. Amém. E glória a Deus. Meu amigo, minha amiga, você que vai ouvir a palavra de Deus nesse dia de hoje,
Deus me colocou no meu coração para trazer uma palavra simples, mas importante. A palavra de hoje vai ser adicionada, né, a pessoa que vai nos ouvir, vai servir tanto para aquela pessoa estar firme na fé, para aquela pessoa que não está firme na fé. Vai alertar aquela pessoa que não é crente e a pessoa que é crente. É uma palavra de exaltação, uma palavra de bênção e também uma palavra de alerta, para que você fique atento, para que você venha ficar atento àquilo que Deus quer falar ao seu coração, né? Pegue aí a sua Bíblia evangélica, sua Bíblia católica. Essa palavra será abordada todo o povo, toda pessoa, não interessa a sua religião. Eu não estou aqui para pregar religião, de jeito nenhum. Eu quero pregar a palavra de Deus. O meu compromisso, que Deus nos chamou, é para pregar a verdade, pregar aquilo que Deus quer que eu fale. Por isso eu quero lhe pedir a sua atenção, pedir a você que pare o que está fazendo, né? E ouça aquilo que Deus quer falar hoje ao seu coração. Quero levar você a um assunto importante, um assunto que será tremendo para a sua vida. É sobre a vinda de Cristo, a vinda de Jesus. Você está preparado? Né? Se Jesus voltasse hoje, você teria certeza que iria com Ele para o céu? Porque se você não tem certeza da sua salvação, é algo para que se preocupe. É algo que você procure, né, mais informação sobre esse assunto. Por isso eu teria um prazer imenso compartilhar com você a respeito disto, sobre a volta de Jesus, sobre a volta de Cristo. Eu vou tentar, né, em todas as escrituras, trazer uns textos referente a este assunto. Espero que você preste bastante atenção e eu vou me esforçar pelo poder de Deus, pela presença de Deus e a ajuda do Espírito Santo, tentar passar para você aquilo que Deus tem falado no meu coração neste dia. Tá bem? Eu quero que você abra a sua Bíblia aí, seja a Bíblia católica, seja a Bíblia evangélica, em Apocalipse, né? Apocalipse capítulo 2, versículo 5. Né? Nós vamos ler este versículo. É um versículo chave para o início deste estudo. Quero ler o versículo 4. Falei para você o versículo 5, mas vou ler, voltando para trás, no versículo 4 de Apocalipse 2. Diz assim, ó: Tenho, porém, contra ti que deixaste o teu primeiro amor. Porém, que deixaste o teu primeiro amor. O que Deus quer falar com isso? Deus está falando com você que tem deixado o primeiro amor por Deus. Você que tem se deixado o mundo te vencer. Né? Veja que o versículo 4 está nos falando: tenho, porém, contra ti que tem deixado o teu primeiro amor. Qual é o teu primeiro amor para com Deus hoje? Você tem deixado de orar? Deixado de ler a palavra de Deus? Você tem deixado de ir à igreja? Você tem deixado de valorizar Deus em sua vida? Tem deixado tudo? Né? Deus está dizendo para você, você que tem deixado o teu primeiro amor, tem começado bem, começou até bem, na obediência à palavra de Deus, você que tem deixado, né, deixado tudo aquilo de Deus. Deus tem lhe dado vida, tem nos dado saúde, tem nos dado sabedoria, e você tem abandonado isso. Né?
No versículo 5, a palavra de Deus está nos dizendo o seguinte: lembra-te de onde caíste, arrepende-te e pratica as primeiras obras. Se não te arrependeres, sobreveio-te contra ti e removerei do teu lugar o teu candeeiro. E não te arrepender, se não te arrependeres. Deus está nos trazendo que você, meu amigo, se arrependa quanto é cedo. Não deixe o teu sentimento te mandar em ti mesmo. Permita que Deus mude o teu sentimento. Né? Eu não estou aqui para falar algo de mim mesmo, longe de mim. Eu quero falar aqui de que Deus vai falar em sua palavra. O meu compromisso como servo de Deus é falar aquilo que Deus vai falar em sua palavra. Aquilo que Deus me colocou no meu coração, aquilo que Deus vai nos pôr em meu coração neste momento, eu quero passar para você. É um gesto de alerta para você. Que eu venho aqui para alertar você. Né? É sobre a volta de Jesus. Você começou bem, mas começou a se distanciar da verdade. Né? Começou a buscar algo, achar que isto é certo. E Deus vem aqui hoje alertar você que você lembra-te, arrepende-te, lembra-te de caíste e te arrepende. Quanto é cedo, né? Apocalipse 2, 29 diz: quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz à igreja. Apocalipse 3, 13 diz: quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz à igreja. É? Então o Espírito Santo está lhe falando. Você tem o livre-arbítrio de querer ouvir e obedecer, ou não querer ouvir, ou também não obedecer. Só que tem consequência nisso. Né? Aqui em Apocalipse 3, 3:15, eu vou ler a palavra para que você entenda que vai falar sobre este assunto. Apocalipse 3:15. Abre aí. Né? A Bíblia diz aqui, Deus diz: conheço as tuas obras, que nem és frio e nem quente. Quem dera fosse frio ou quente. Assim, porque não és morno e nem és frio, nem és quente, vomitar-me-ei da minha boca. Você quente, fala sobre o texto, já está falando aqui sobre frio, nem és quente e nem és morno. Né? Deus aqui está nos falando o seguinte: frio, uma pessoa que nunca aceitou Jesus, é uma pessoa fria, se refere à palavra de Deus, né? A palavra de Deus trata sobre esse sentido. Uma pessoa fria, uma pessoa que nunca ouviu falar de Jesus. Uma pessoa quente é uma pessoa avivada na sua fé em Cristo. E uma pessoa morna é uma pessoa que ela está balançada. Ela está entre os dois. Né? Ela está firme na fé hoje, amanhã não está. Né? Não tem firmeza naquilo que pensa, naquilo que é. Ela sempre arruma desculpa por seu estado espiritual. Né? Então, um tipo de pessoa assim, um tipo de pessoa morna, Deus não aceita. Diz o texto que ele vomitar-me-ei da minha boca. Vomitar-me-ei
da minha boca. Deus não aceita uma pessoa morna. Ou você é crente, ou você não é. Né? Apocalipse 3:20 diz a palavra de Deus: eis que estou à porta e bato. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e com ele cearei e ele comigo. Jesus está batendo em sua porta, na porta do seu coração hoje. Né? Jesus está batendo em seu coração, pedindo isso que estou à porta e bato. Se alguém, este alguém é você. Você quer abrir a porta do seu coração para Jesus? Para que ele entre em seu coração? Ele está batendo. Por que ele está batendo? Porque ele está do lado de fora. Né? E você vai deixar que Jesus do lado de fora? Você vai ouvir a sua palavra neste momento? Abre a porta do seu coração para Jesus, para que ele faça morada dentro do seu coração. Né? E a respeito da vinda de Jesus, é importante a gente relembrar você o seguinte: como tem muitas pessoas que não acreditam que Jesus vai voltar. Né? Acredita em tudo, mas não na volta de Jesus. Uns dizem que Jesus não vai voltar. Não acredita que Jesus volte. Outros têm dúvida. Diz que volta, uma hora diz que volta, outra hora diz que não. Né? E se divide as questões, se divide os assuntos. Mas não é assim que a palavra de Deus nos ensina. Você vai acreditar no homem ou vai acreditar em Deus? Você tem a escolha. Aqui em 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 13, a palavra de Deus, ela vai nos dar uma pista daquilo que será a realidade, né? Da volta de Jesus. Se você está preparado, ok. Se você não tiver, pode ter certeza que as consequências virão. A palavra de Deus está nos dizendo aqui, no versículo 13, diz o seguinte: não quero, porém, irmão, que sejais ignorantes acerca que já dormem. Olha, o que é que o texto está nos falando? Não quero, porém, irmão, que sejais ignorantes. A palavra de Deus está nos chamando para este tipo de pessoa que não acredita na palavra de Deus, não acredita em Deus, está chamando de quê? Ignorante. Uma pessoa ignorante, que não acredita. Né? Ele só acredita naquilo que ele está vendo. Né? O mundo está desabando. O planeta Terra está passando por um reboliço aí de tanta violência. E em Mateus 24, logo eu vou dar uma passagem por lá neste momento, para nos ter mais umas informações, que lá diz que o mundo seria atribulado, um mundo de violência, né, de terremoto em diversos lugares. E as pessoas parecem que estão dormindo, não acorda. Meu amigo, acorde quanto é cedo. Pare de ficar se iludindo com este mundo. Esse mundo será destruído. Né? Esse mundo será reservado, a palavra de Deus está reservado para o fogo. Né? Aqui, em 1 Tessalonicenses, capítulo 4, 13, a Bíblia está nos chamando, dizendo que não quero, porém, irmão, que sejais ignorantes acerca dos que já dormem, para que não vos entristeçais como os demais que não têm esperança.
Tantas pessoas hoje não têm esperança. Não têm esperança da volta de Cristo. Não têm esperança da sua salvação. Eles levam a vida de qualquer jeito. Né? Não estão nem aí. Pensa, aquilo que pensa, eles obedecem os seus próprios sentimentos. Eles obedecem o seu próprio pensamento. Né? Faz o que os seus pensamentos mandam, mas não obedece os pensamentos de Deus. Porque as Escrituras, ela é a palavra de Deus. Isso tem que estar muito claro em seu coração, em sua mente. A palavra de Deus, ela é mais importante do que os seus pensamentos. A palavra de Deus, ela é mais importante do que suas ideias. Né? Aqui no versículo 14 de 1 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 14, diz assim: cremos que Jesus morreu e ressurgiu, assim também cremos que aos que dormem em Jesus, Deus o tornará a trazer com eles. Está vendo? Então, se eu creio que Jesus morreu e ressuscitou, a Bíblia está nos falando, também nós temos de crer que Deus o tornará a trazer com ele aos que morrem em Cristo Jesus. Né? Jesus vai trazer todos aqueles que morreram com ele, crendo em Jesus, que um dia receberam Jesus como único e suficiente Salvador. Um dia, Deus vai trazer essa pessoa de volta para existir na eternidade. Né? No versículo 16, diz o seguinte, olha o que diz a palavra de Deus. Preste atenção. Deus diz assim, a palavra de Deus, ó. Porém, o mesmo Senhor descerá do céu com grande brando de voz de arcanjo, e ao som da trombeta de Deus. E os que morreram em Cristo ressurgirão primeiro. Depois nós, os que ficamos vivos, seremos arrebatados juntamente com ele nas nuvens, para o encontro do Senhor nos ares. E, assim, estaremos para sempre com o Senhor. Veja, no versículo 16, diz que, pois o mesmo Senhor descerá do céu, com grande brando de voz do arcanjo, e ao som da trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressurgirão primeiro. Aí, na parte B do versículo 16, está se referindo a pessoas que já morreram em Cristo, morreram fiel na sua fé em Jesus. Deus vai trazer essa pessoa primeiro. Vai ressuscitá-la primeiro. Vai trazê-la à vida, vai... Vendo? Depois, se um dia Jesus voltando, eu estando trabalhando, não importa, em qualquer lugar, né? Aqui no versículo 17, diz, porém nós os que ficamos vivos, seremos arrebatados juntamente com ele. No versículo 17, se eu estiver em qualquer lugar, trabalhando, e será o dia da volta de Jesus, eu serei arrebatado, num abrir e fechar de olhos. Veja, né? Que importante será, que dia tremendo. Mas para quem? Para aqueles que são salvos em Cristo. Para aqueles que estão esperando isto. Para aqueles que não estão esperando, será um dia de quê? Terrível. Um dia de angústia. Imagine, você passar toda a sua vida aqui, esperando, né? Ouvindo tudo isso, a palavra de Deus, dizendo, né? Nós dizendo para você que Jesus salva, que Jesus liberta, que Jesus é o caminho, a verdade e a vida, que através de Jesus você vai morar no céu para toda a eternidade, morar na cidade santa, na Nova Jerusalém, e lá não terá dor, não terá choro, não haverá mais isso, é só bênção, só vitória, né? E você perder tudo isso, perder tudo essa bênção, que nós estamos falando para você, por causa dos seus pensamentos, do algum ensinamento que você recebeu no passado, você vai estar colocando em prática,
e não está colocando em prática a palavra de Deus. Está colocando em prática, sim, o ensinamento que você recebeu desde pequeno. Né? E aí? Aí entra o livre-arbítrio. Você acredita naquilo que você recebeu no passado ou vai acreditar na palavra de Deus? Entendendo? Então, aqui em 1 Tessalonicenses, a palavra de Deus está nos garantindo, dizendo que Jesus vai voltar. Se Jesus não voltar nas nuvens, como está registrado, ele vai voltar de outra maneira, quem sabe para um ou outro. Tipo, você pode estar num lugar aí, ter uma parada e cair e morrer. Você já foi. Se você foi crendo em Jesus, né, já recebeu ele como Salvador, amém. Você será ressuscitado na primeira ressurreição, no versículo 16, na parte B. Aos que morreram em Cristo, ressurgirão primeiro. Você vai ressurgir primeiro. Tá vendo? Você vai ressuscitar primeiro. Agora, ao contrário, se você estiver vivo, né, algum lugar, estando vivo, caminhando, alguma rua, ou numa praça, ou algum lugar, e você está firme com Jesus, e Jesus volte, você será o quê? Depois nós, o que ficamos vivos, seremos que arrebatados. Fala sobre o arrebatamento. O significado da palavra arrebatamento significa o quê? Arrancado com velocidade. Você será tomado à força, numa violência, num abrir e fechar de olho. Você vai nem ver. Será arrancado deste planeta Terra, ao encontro do Senhor nos ares. Você vai encontrar Jesus lá nas nuvens, como diz o texto da palavra de Deus. Está vendo? No versículo 18, diz o seguinte: portanto, consolais vós um ao outro com estas palavras. Vocês têm que ficar contentes com essa palavra. A própria palavra de Deus, o próprio Deus está falando para você hoje. Né? Consolais um ao outro com estas palavras. Tem que ficar feliz, contente com esta palavra, porque isto será realidade. Né? Eu não estou contando uma história para você. Eu não estou contando algo que, né, algo que será inútil. Eu estou contando a verdade. Ou você crê ou você não crê. Ou você acredita na verdade, ou será você terá consequência disto. E Deus, o próprio Deus, ele não quer que nenhum se perda. Né? Deus não quer que nem eu nem você venha ser enganado, venha ser iludido por este mundo. Jesus tem o melhor para mim e para você. Acredite nisso. Está entendendo? No Evangelho de João, abra aí, Evangelho de João, capítulo 14, versículo 1. Diz a palavra de Deus assim: não se turbe o vosso coração. Creide em Deus, creide também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu não vos teria dito: vou preparar-vos lugar. E se eu não for vos preparar lugar, ó, o versículo 3, se eu não for, eu vos preparar lugar, virei outra vez, e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, para que onde eu estou, estejais vós também. Veja que palavra, né? Jesus está nos dizendo aqui no versículo 2, de João capítulo 14, diz que na casa de meu pai há muitas moradas. Tem morada lá no céu. Está vendo? Tem morada. Jesus está nos garantindo isso. Né? Na casa de meu pai há muitas moradas. Né? Se não fosse assim, eu não teria dito. Se não existisse morada, Jesus está dizendo assim, ó, se não existisse nenhuma morada lá, se não existisse vida lá, eu não teria dito. Eu diria, para que isto? Eu teria falado para você, ó, não existe nenhuma morada lá. Né? Mas não, Deus está falando, Jesus está falando para você hoje, ó, lá tem muitas moradas.
né? Nós precisamos acordar para a palavra de Deus. Né? No versículo 4 diz aqui: vós conheceis o caminho para onde eu vou. Vós conheceis o caminho. Jesus está sempre dizendo para você hoje: vocês conhecem o caminho. Né? Vocês estão conhecendo o caminho. Eu estou passando para você o caminho. Para ir chegar nessa morada aí. Mas só depende de você. Quem é o caminho? Ó, vou passar de novo, vou ler o mesmo versículo de novo. Para que você não tenha dúvida. Né? Em João 14, versículo 6. Respondeu Jesus: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai, senão por mim. Olha aqui o caminho. Jesus está nos afirmando que Ele é o caminho. Né? Jesus também está nos afirmando que Ele também é a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por Ele, senão por mim. Está vendo o caminho aí? Ele falou de outro caminho? Ele citou outra referência? Ele falou de outra coisa que não seja Ele? Não. Está vendo? Ele não falou vários caminhos. Ele falou: eu sou o caminho, a verdade. Ponto. Existe uma só verdade. E ninguém vem ao Pai senão por mim. Tá vendo? Agora, quem sabe, né, você seja igualmente Tomé, que vai duvidar da palavra de Deus. Espero que não. Espero que você hoje tome uma decisão por Jesus. Tome uma decisão em sua vida. Analise a sua vida. Será que vale a pena você viver seus 60, 65 anos, 70 anos aqui neste mundo, trabalhando, curtindo a sua vida, achando que está curtindo, que está contente, mas ao morrer não terá vida eterna? Por quê? Porque o seu padrão de vida não está de acordo com a palavra de Deus e será excluído do céu. Será que vale a pena isso? Eu vou deixar este ponto de interrogação para você repensar e pensar. Será que vale a pena eu viver minha vida aqui terrena, curtir de tudo, curtir o mundão, fazer de tudo, longe de Deus, sem a aprovação de Deus? E quando eu morrer, eu vou para onde? Porque o que eu plantei, a Bíblia diz que lá em Gálatas, aquilo que o homem semeia, ele se fará, ele vai colher. Será que vale a pena isto? Né? É para repensar. Você que, não sei se você já ouviu falar disto, mas quando você estiver lendo as Escrituras em sua casa, em qualquer lugar que você estiver lendo a sua palavra de Deus, quando você ouvir a palavra verdade e verdade 2 vezes, porque o assunto é sério, gostaria da sua atenção nisso. Quando você ouvir a palavra em verdade, Jesus falando sobre isto, em verdade vos digo, porque o assunto é sério. Abra a sua Bíblia aí, em João, capítulo 5, versículo 24. Olha o que diz a palavra de Deus. Jesus disse, disse Jesus: em verdade vos digo que quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou tem vida eterna. E não entrará em condenação, mas passou da morte para a vida. Eu quero parar um pouco neste versículo. O que quer dizer esse versículo? Eu vou ler novamente. E quero que você preste bastante atenção nesse versículo. Jesus está dizendo: em verdade, vos digo que quem ouve a minha palavra, olhe, não é a minha palavra, a palavra de minha, não, é a palavra de Jesus, essa palavra.
quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, porque Jesus estava sendo mandado pelo próprio Deus para enviar a palavra dele, tem vida eterna. Ponto. Crê primeiro e depois ouve, né? Tem vida eterna. Parte B do versículo. E não entra em condenação. Portanto, no momento que eu ouço a palavra de Deus e obedeço a palavra de Deus, eu terei o quê? A Bíblia está nos prometendo o quê? Vida eterna. Né? Uma vida que eu não consigo medir, não consigo calcular. Vida eterna. No momento que eu não creio na palavra de Deus, a Bíblia, o versículo termina o seguinte, termina falando assim: e não entra em condenação. Olha, por todo momento que eu obedeço a palavra de Deus, eu entro em vida eterna. Eu estarei dentro dos propósitos de Deus. E não vou entrar em condenação. Por todo momento que eu obedeço a palavra de Deus, eu vou entrar em condenação. Como termina o versículo. No parte B, do 24, mas passou da morte para a vida. Quer dizer o seguinte, quer dizer que antes de eu não obedecer a palavra de Deus, eu estou o quê? Morto? Sim. Passei da morte. No momento que eu obedeço a palavra de Deus, eu saio do mundo morto, das minhas atitudes, das minhas ideias, dos meus pensamentos mortos diante de Deus, e eu vou passar a ter vida por causa da palavra de Deus. Você está entendendo? Passei da morte para a vida. Versículo 25. Em verdade vos digo que vem a hora e já chegou, em que os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus, e os que ouvirão viverão. Versículo 26. Assim como o Pai tem vida em si mesmo, assim também concedeu o Filho ter vida em si mesmo. Está vendo aí? Né? Então, nós precisamos o quê? Prestar atenção naquilo que a palavra de Deus está nos falando. Né? Parar e refletir muito. Versículo 27. Ele deu autoridade para julgar, porque é o Filho do Homem. 28. Não vos maravilheis disto, porque vem a hora em que todos que estão no sepulcro ouvirão a sua voz e sairão. Todos. Está falando em geral. Entende? Todas as pessoas que morreram, né? Que morreram, tanto as pessoas que não creram que Jesus era o Salvador, que é o Senhor que salva, aquelas pessoas que não creram e as pessoas que creram, que acreditaram que Jesus era o Senhor mesmo. Vai ter um dia, no versículo 28 de João 5, diz o seguinte, que não vos maravilhei disto, pois vem a hora em que todos os que estão no sepulcro, que no sepulcro onde? No cemitério, olha, ouvirão a sua voz e sairão. Vai ter um dia que Jesus vai chamar essas pessoas pela voz do próprio Deus. Vai mandar uma ordem e essas pessoas vão sair. Entende? Tanto as pessoas salvas como as não salvas. Veja o versículo 29. O versículo 29 vai responder ao versículo 28. Diz o seguinte: os que fizeram o bem sairão para a ressurreição da vida. Ponto. E os que praticaram o mal para a ressurreição da condenação. Olha aí. Duas ressurreições aí. Primeira ressurreição vai acontecer para os salvos. As pessoas que foram salvas em Cristo Jesus vai ressuscitar para a vida. E os que praticaram o mal para a ressurreição da condenação.
Tá vendo? Duas ressurreições aí. Você acredita, sim ou não? Se você não acreditar neste versículo, vai acontecer do mesmo jeito. Se você acreditar, vai acontecer. Porque Deus, ele não está sujeito à nossa opinião. Porque ele é soberano. Ele manda em tudo. E age da forma dele, do jeito dele. Queira você, queira ou não. Está entendendo? Eu que estou lendo é a palavra de Deus. Então, no versículo 29, o versículo está nos dizendo, a palavra de Deus está nos dizendo que vai existir duas ressurreições. Uma ressurreição para os salvos e uma ressurreição para não salvos. Os que praticaram coisas erradas vai ressuscitar também. O que é coisas erradas? Ah, isso é a pergunta, né? Muitas pessoas têm dúvida, né? Mas o que é errado? O que é algo que a Bíblia nos chama de algo errado? Não, calma. Calma. Vou lhe explicar agora. É referente a este assunto. Quero que você abra a sua Bíblia aí. Ei, já abriu a Bíblia aí? Abra a Bíblia aí em Gálatas, capítulo 5, versículo 16. Quero falar para você o que é errado. O que a palavra de Deus está dizendo aqui em João 5, 29, né, na parte B, né, diz sobre 29, né, 29, geral, sobre os que praticam o mal, né, para a ressurreição dos condenados, né, as pessoas que não é salva. Aí, o que é mal aos olhos de Deus? Vou lhe explicar aqui. Você que abriu a Bíblia aí em Gálatas, capítulo 5, não tenha pressa. Não tenha pressa. Não se apresse, né, de sair da presença de Deus. Primeiro, ouça. Nós temos todo o tempo para ouvir a palavra de Deus. Diz assim a palavra de Deus. Gálatas 5, 16. Digo, porém, andais em espírito, andais no espírito, e não satisfazeis as concupiscências da carne. Pois a carne deseja o que é o contrário ao espírito, e o espírito que é contrário à carne. Estes se opõem-se um ao outro, para que não façam o que quereis. Versículo 18. Mas se sois guiados pelo Espírito, não estáis debaixo da lei. Olha. Versículo 19. As obras da carne são o quê? São conhecidas, as quais são quê? Prostituição, impureza, lasciva. Versículo 20. Idolatria. Se lembra que eu coloquei na internet aquele estudo que fala sobre idolatria? Olha que idolatria. Então, a pessoa que pratica idolatria é o quê? Ela é obra da carne. Algo sentimental ao homem. O homem que criou isso é algo que satisfaz o homem, não a Deus. Idolatria, feitiçaria. O que é feitiçaria? Você sabe o que é feitiçaria? É a pessoa que faz mal, que faz trabalho de cruziada, né? Faz macumba. Essas coisas são são feitiçaria. Inimizade, porfia, ciúme. Ciúme também é. Né? Tem ciúme. Né? Ira, pessoa fica tirada. Isso é da carne. Peleja, decisões, fações, inveja. Tem inveja do outro? Quem sabe? Você é uma pessoa que tem inveja do serviço do seu amigo, do seu colega, nem do seu trabalho, não importa onde seja. Tem inveja? Né? Tem inveja das cores do outro amigo. Às vezes o outro colega seu está ganhando bem. Ou às vezes o seu colega comprou algo melhor do que você e você fica com inveja. Olha que inveja. Tá vendo? Bebedice. Você bebe de 1 a 51. Bebedice. Orgia. E coisa semelhante a esta acerca da qual vos declaro. Como já antes vos previne. Os que praticam tal coisa não herdará o reino de Deus. Tá vendo aí? Estou respondendo uma pergunta lá de João 5, 29.
da segunda ressurreição, os que praticaram algo mal aos olhos de Deus, não vão herdar o reino de Deus. Aqui em Gálatas 5, 16 ao 21, nos dá o quê? Uma lista, né, sobre as obras da carne. Daqui, se eu andar nessa posição, eu não vou agradar a Deus. Eu não vou agradar, né, ao nosso Deus. Por isso, eu tenho de me livrar disso. Essas obras, essas coisas, essas práticas, eu tenho de deixá-las do lado. Eu tenho de abandoná-las completamente. E andar, né? O que vai me fazer parte agora é o quê? É na partir do versículo 22 de Gálatas. Do 5, 22. Mas o fruto do Espírito é o quê? Amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra essas coisas não há leis. Ó, no versículo 24 diz o seguinte: e os que são de Cristo Jesus crucificam a carne com suas paixões e concupiscências. Versículo 25: se vivemos no Espírito, andamos também no Espírito. Olha, então, o que eu posso desejar para a minha vida, para ter uma vida feliz, uma vida contente, abençoada por Deus, na direção de Deus, ela está aqui no versículo 22 de Gálatas 5. Mas o fruto do Espírito é amor, gozo, paz, longanimidade, bondade, né? Benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, a pessoa mansa, domínio próprio. A pessoa ele consegue dominar, né? Essa é a palavra. Essa é a verdade. Não adianta eu estar aqui falando um monte para você. Você ouvindo tudo isto. E no final, você saindo deste momento, dessa pregação, desse estudo, e você fazer o contrário, cair no mesmo erro que estava praticando. Você está entendendo? Né? Quem sabe, né? Você pode perguntar aí, dizer assim: nossa, mas eu sou uma pessoa tão boa, eu não faço mal para ninguém, cumpro as minhas tarefas ao dia a dia, né? Não sou tão desgraçado assim. Eu não sou uma pessoa assim tão mal assim. Abra a sua Bíblia aí, em Romanos capítulo 3. Eu vou lhe dar debulhar este assunto para você, para que você analise. Né? Romanos capítulo 3, versículo 9. O cabeçote do assunto está falando aqui: todos estão debaixo do pecado. Toda a humanidade, todas as pessoas estão debaixo do pecado. Todos pecaram. Né? Versículo 9. Diz assim: por quê? Somos nós melhor do que eles? De maneira nenhuma. Pois já demonstramos que tanto os judeus como o grego, todos estão debaixo do pecado. Todo mundo estão debaixo do pecado. Versículo 10. Como está escrito: não há um justo, nenhum sequer. Não há ninguém que estenda a mão. Não há ninguém que busque a Deus. Todos se distanciaram e juntamente se fizeram inútil. Não há quem faça o bem. Não há nenhum só. As suas gargantas é um sepulcro aberto. Com a sua língua trata enganosamente. Veneno de jiboia estão debaixo dos seus lábios. Suas bocas estão cheias de maldade e amargura. Os seus pés são ligeiros para derramar sangue. Nos seus caminhos há destruição e miséria.
e não conhece o caminho da paz. Não há temor de Deus diante dos seus olhos. Ora, nós sabemos que tudo que a lei diz aos que estão debaixo da lei, diz para que toda boca esteja fechada e todo mundo seja condenável diante de Deus. Por isso, ninguém será justificado diante dele pelas obras da lei. Antes, pela lei vem o conhecimento do pecado. Eu quero trazer para você, alertar você no versículo 18. Não há temor de Deus diante dos seus olhos. Portanto, no momento que eu ouço a palavra de Deus, eu sei que a palavra de Deus ela é a verdade. E quando alguém chega diante de mim e me coloca a palavra de Deus, diz, é assim, explicando os melhores detalhes da palavra de Deus. E quando eu não tomo atitude, eu não manifesto dentro de mim para obedecer à verdade da palavra de Deus, eu automaticamente eu caio neste versículo. Não há temor de Deus diante dos seus olhos. Você não está tendo temor de Deus diante da palavra de Deus. Você está entendendo? Então, a própria Escritura, ela está colocando todas as pessoas debaixo do pecado. Todos estão condenados. Todos. Todo mundo. Toda a humanidade. Romanos 3, 23 diz: pois todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Todos pecaram. Estão destruídos da glória de Deus. Algo é sério. Romanos 6, 23 diz, pois o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Então, o salário do pecado, o salário da pessoa que desobedece a palavra de Deus, que não quer Jesus como Salvador e não obedece a palavra de Deus, obedece aquilo que está registrado em Gálatas capítulo 5, 16, o salário dessa pessoa será o quê? Morte. Separação de Deus para toda a eternidade. Está entendendo? Então, eu acho que não vale a pena viver uma vida hoje longe de Deus. Porque nós não sabemos que hora, que momento Jesus vai voltar. Jesus pode voltar daqui a 1 minuto, 2 minutos. Eu posso estar conversando com você nesse momento e Jesus voltar para mim e eu partir. Está vendo? Então a melhor escolha e a melhor vontade que Deus espera de mim e você é estar preparado para a volta dele. Tanto ele vir nas nuvens como você ter uma parada aí e morrer ou ter uma enfermidade e você vir chegar ao falecer. Mas você estando preparado, você estará com ele para toda a eternidade. Por isso é que eu peço de você a sua atenção e que você analise a sua vida. Analise. Deus nos colocou aqui, não foi pelo acaso. Não é pelo acaso que você está ouvindo essa palavra. Eu creio que o Espírito Santo, ele está interessado em você. Ele te ama. Ele tem algo novo para você. Algo especial para você. Aí você pode falar assim, mas qual o algo especial? Nossa, Jesus acabou de falar lá em João 14, que ele está preparando um lugar para você. Ele está preparando um lugar. E você fala, mas qual? Você até agora está duvidando ainda? Calma. Vou lhe mostrar outra referência para você.
É impressionante, né? A palavra de Deus. Aqui em 1 Pedro, capítulo 2, versículo 9, diz o seguinte, a palavra de Deus: Mas vós sois a geração eleita, sacerdote real, nação santa, povo adquirido para que anuncie as grandezas daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Antes não era povos, mas agora sois povo de Deus. Antes não tinha alcançado misericórdia, mas agora alcançaste misericórdia. Veja, né, que tremendo, né? A palavra de Deus está me dizendo, aqui em 1 Pedro, capítulo 2, versículo 9, nos afirmando que nós somos o quê? Geração eleita. Nós somos escolhidos, não pelo homem, não por algo deste mundo. Nós somos escolhidos pelo próprio Deus. Jesus nos escolheu. E no versículo, na parte B, fala que nós somos o quê? Sacerdócio real, nação santa. Portanto, todas as pessoas que é lavada, remida pelo sangue de Jesus, que aceitaram Jesus, são o quê? Nação santa. São santos significa o quê? Separado. Deus nos separou. Nação santa. Povo adquirido para que anuncie as grandezas daqueles que vos chamou. Da onde? Das trevas. Nós andava nas trevas. Antes, a minha vida anterior, antes, eu vivia uma vida que eu até falava o nome de Deus. Até falava. Dizia que tinha Deus, mas a minha atitude, a minha forma de andar neste mundo era uma forma desagradável à vontade de Deus. Eu não aceitava Jesus porque, em primeiro lugar, eu dizia que já tinha. Muitas pessoas chegavam até mim anunciando Jesus. Você quer aceitar Jesus como Salvador? Eu dizia, não, eu já nasci assim. Eu já tenho Jesus no meu coração. E eu recusava. Eu nunca sabia que eu precisava se humilhar diante de Deus, aceitá-lo como Salvador, né? Valorizar a palavra de Deus, né? Começar a analisar aquilo que Deus quer, aquilo que Deus não quer, aquilo que Deus gosta, aquilo que Deus não gosta, né? E o filho, ele tem de obedecer o pai, né? Tem de obedecer o pai. Se o filho não obedece o pai, ele vai obedecer quem? Né? Existe o nosso Pai soberano, Jesus Cristo, o nosso Deus. Ele é soberano, Ele é o nosso Pai maior. Ele tem o melhor para mim e para você. Nós obedecemos a Ele ou não. Quando nós nos obedecemos a Ele, nós estaremos o quê? Obedecendo a quem? Ao nosso inimigo. Porque Satanás, ele é o nosso inimigo. Mesmo você querendo não que ele não seja o seu inimigo, ele vai ser seu inimigo de qualquer jeito. Ele te odeia. Ele não quer ver você feliz. Ele quer ver você abatido assim, destruído. Você nas maconha, na droga, na bebida, no vício do cigarro. Ele quer ver você assim, o inimigo da sua alma. Que ele quer te levar. Né? E o nosso Deus está dizendo que, para você hoje, que ele te ama. Ele não quer você ver você assim, né? Nesses vícios. Ele quer lhe tirar dos vícios. Ele quer, né, pegar você para ele, exclusivamente para ele. Por isso eu estou te passando para você essa palavra. Está entendendo? E você é uma geração eleita. Geração eleita. Né? Que chamou nós das trevas. Vê que bem. Que Deus nos chamou nós das trevas para a luz. Né? Nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Então eu andava nas trevas. Eu vivia a minha vida, né, totalmente nas trevas. E Deus, Ele nos chamou das trevas para a sua luz. Né? Que tremendo, né? Então a palavra de Deus de hoje é esta. Deus está nos chamando você das trevas
para a luz, para que você se arrependa e venha para Ele. Venha, quanto é cedo, né? Não permita que algo venha lhe impedir de você vir para Jesus, né? Não permita isso. Você pode dizer, mas eu sou pecador, né? Eu sou miserável. Calma, vou lhe mostrar um versículo aqui para que você tenha clareza daquilo que Deus quer com você. Vá lá na carta de João, 1 João capítulo 1, versículo 9. Olha o que diz a palavra de Deus. Ó. Se confessamos nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purifica de toda a nossa injustiça. Se confessamos que não pecamos, assim dissemos que não pecamos, fazemos-lo mentiroso e sua palavra não está em nós. Quer dizer, se eu confessar os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purifica de toda a nossa injustiça. De toda a injustiça. Então é necessário eu confessar Ele. É necessário eu pedir perdão para Ele. Né? No versículo 8, aqui de 1 João 1, 8, se dissemos que não temos pecado nenhum, enganamos a nós mesmos e não há verdade em nós. Então, se eu começar a dizer que eu não preciso de Jesus para pedir perdão, se eu disser isso, diz a palavra de Deus que a verdade não está em nós. É necessário eu reconhecer os meus pecados, reconhecer que eu fui gerado em pecado e que preciso de Jesus para ser salvo. Está entendendo? Por isso eu abri essa pregação, esse estudo lá em Apocalipse, no começo de Apocalipse ali, né, dizendo que se arrependa quanto é cedo. No Evangelho de João, capítulo 8, versículo 32, a palavra de Deus está dizendo assim: então conhecereis a verdade e a verdade vos liberta. Portanto, no momento que você conhece a verdade, como eu estou passando para você a verdade, a palavra de Deus, conhecereis a verdade e a verdade vos liberta. Então, está com você a verdade. Se você obedece à verdade, a verdade automaticamente te liberta de todas as coisas, de algo que é errado, que desagrada a Deus. Né? Aí você pode dizer, mas, não, eu não quero, eu vou viver a minha vida do jeito meu, do jeito que eu penso. Beleza. Então, em João 8, 47, diz o seguinte: quem pertence a Deus, ouve a palavra de Deus. O motivo por que não ouvis é que não pertenceis a Deus. Quer dizendo que se você não quer ouvir a palavra de Deus, o motivo é porque não ouvis é que não pertenceis a Deus. Quando você não ouve, você não quer obedecer a palavra de Deus, é porque você não pertence a Deus. A sua vida está nas trevas. O inimigo da nossa alma lhe cegou. E fazendo de tudo para que você não venha se arrepender, não venha colocar a sua vida no altar. Né? Em João 8, 44, qual que Jesus falou? Não é eu que vou falar para você. Mas a palavra de Deus está nos dizendo, vai falar agora. Eu vou ler o versículo e você vai tirar analisar. 44. João 8, 44. Vós pertenceis ao vosso pai, o diabo, que quereis executar o desejo dele. Ele foi homicida desde o princípio e não se afirmou na verdade, pois não há verdade nele. Quando ele prefere mentira, fala do que ele é próprio, pois é mentiroso e pai da mentira. Né? E não existe mentirinha e mentirão. Todas as mentiras é igual. Então, quem inventou a mentira? Então, quer dizer que no passado não existia mentira. A mentira foi gerada pelo pai da mentira. Como está registrado em João, aqui no Evangelho de João, capítulo 8, versículo 44. Né?
na parte B, no finalzinho do versículo, fala que, pois é mentiroso e pai da mentira. O Satanás, o diabo, ele é pai da mentira. Ele que criou a mentira. Então, quantas as vezes que eu começo a mentir, afirmar a minha vida na mentira, eu tenho um pai que é o diabo, né? Então, as escrituras, ela é clara. Ela não deixa, ela foi escrita para mim e para você. Foi escrita. Deus teve o privilégio, Deus teve a preocupação de nos deixar, né, as escrituras para mim e para você. A palavra de Deus para que eu e você analisasse, para que nós tivéssemos uma vida completa de alegria, né? Uma vida para que o inimigo não viesse querer nos afrontar, porque nós temos a palavra de Deus. E só depende de mim e você. O próprio Deus, ele nos deu a palavra de Deus. Ele nos deu, com todas as vezes que você vai numa loja, vai em algum lugar, e você compra qualquer objeto, não vem um manual? Então, a Bíblia, a palavra de Deus, ela é o que? É o manual do homem. Deus nos deixou com um manual. Você tem de ver aonde você está ligando a sua vida. Você está ligando a sua vida na verdade ou está ligando a sua vida na mentira? Ou você está obedecendo a Deus ou você está obedecendo ao inimigo. É você que escolhe, né? E eu estou passando para você hoje, ou você obedece a Deus, ou leva a sua vida na verdade, ou não leva a sua vida na mentira. Só quem leva a sua vida na verdade tem um lugar, que é a Nova Jerusalém, que vai morar lá para toda a eternidade. Se você levar a sua vida baseada na mentira, naquilo que o inimigo tem iludido você, como está registrado lá em Gálatas capítulo 5, versículo 16, que é as obras da carne, com certeza a sua vida será caldeirão de fogo. É você que escolhe. Deus apenas está me usando na minha vida para lhe falar. É você que vai decidir o que deve seguir. Eu não posso te esforçar, né? Te obrigar você a obedecer a Deus. Ou sim ou não. Você está entendendo? Aqui em 1 Timóteo, capítulo 2, versículo 3, o que a palavra de Deus está falando? Diz que, pois isto é bom e agradável diante de Deus nosso Salvador, que deseja que todos os homens sejam salvos. Todos os homens se salvam, seja salvo, e venha ao conhecimento da verdade. Né? Então, no versículo 3, está nos dizendo que o desejo de Deus, né, é que todos os homens sejam salvos e venha ao conhecimento da verdade. Né? Esse é o desejo de Deus. É que eu e você venha ao conhecimento da verdade. Quando eu e você obedecemos a verdade, e quando a Bíblia fala, não faça, você não faz, quando a Bíblia diz, não vá para ali, você não vai, você está obedecendo a verdade. Porque a palavra de Deus ela é a verdade. Então, o pleno conhecimento, o bom, isto é bom e agradável, isto é bom. Deus está dizendo, isso é maravilhoso para mim. Eu desejo que o homem, né, ele venha, ele seja salvo. Porque isso é agradável, isso é maravilhoso. O próprio Deus está dizendo que isso é bom. Né? O versículo 4 é o que fala isso, o qual deseja que todos os homens sejam salvos e venham ao conhecimento da verdade. Versículo 5. Porque não há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus, homem. Né? Eu peço a sua atenção aqui no versículo 5 de 1 Timóteo capítulo 2. Porque há um só Deus. Ponto. E um só mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus, homem. Não existe outro mediador. Só existe um mediador. A Bíblia dá o nome para esse mediador. Né? Cristo Jesus, homem.
Não existe outro. Não existe outra maneira, outra forma, outro mediador. Tantas pessoas hoje estão buscando mediador em vários lugares, né, querendo assumir o papel de Jesus. Nem o papel de Jesus, só Jesus cumpre. Não adianta você buscar em outro caminho. Não adianta você colocar outro mediador no lugar de Jesus. Jesus não aprova, Deus não aprova isso. Porque só existe um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens. Fala o nome ainda, Cristo Jesus, homem. Olha, Ele é o mediador entre eu e entre Deus e você. Jesus, Ele que intercede por mim e por você. Ele que é o caminho, é a verdade. Não existe outra forma. Está entendendo? Não existe outra. Você pode até dizer, mas eu não sabia disso. Ah, é? Mas hoje você está sabendo. A responsabilidade está passando para cima de você hoje. Você que está nos ouvindo isso. Espero que você acorde enquanto é cedo. Porque Jesus está voltando. Jesus vai voltar. Queira você não ou sim. Está entendendo? Eu não sei se você ouviu essa palavra pela primeira vez, pela segunda ou a terceira vez. Só quero apenas declarar para você o seguinte. Não existe outra verdade. Não existe outra. E se alguém anunciou a você outro caminho, outro evangelho, além do que você já ouviu hoje, esse evangelho que você ouviu hoje é a verdade. Mas talvez você no seu interior, no seu coração, você pode estar pensando ou estar sentindo que aquele ensinamento que você teve no passado, né, é a verdade. Mas eu vou ficar neutro na história, eu vou ficar neutro nessa palavra. Eu não vou apitar, eu não vou, né, agir, porque eu já tenho a minha religião em meu coração, eu já ensinei meus pais, a minha mãe, meus avós, né, já me ensinou, né, eu não quero, eu vou, beleza, né, tudo bem. Só que se alguém falou isso para você, olha o que a Bíblia diz aqui em Gálatas, capítulo 1, versículo 8. Mas ainda que nós mesmos, ou o anjo dos céus, vos anuncie outro evangelho, além do que vos já anunciamos, seja anátema, seja maldito. Né? Versículo 9. Assim como já vos dissemos, agora já de novo também vos digo, se alguém vos anunciou outro evangelho, além do que já recebeste, seja anátema, seja maldito. Então, se alguém anunciou outro evangelho, dizendo que esse aqui é falso e o dele são verdadeiro, seja maldito. Porque o verdadeiro é este evangelho, que leva você ao céu. Se alguém te mostrou outro caminho, fora de Jesus, dizendo que Jesus ele não é suficiente para te levar ao céu. Se alguém anunciou isso para você, seja anátema, seja maldito. Porque a palavra de Deus está nos garantindo que só Jesus pode salvar. Só Ele pode levar você ao céu. Se você crer nele, se você aceitá-lo como único e suficiente Salvador, se humilhar diante dele, ele vai levar você ao céu. Caso contrário, se chegar a outro ensinamento ao contrário disso, seja maldito. A Bíblia diz isso. Está vendo? As Escrituras, ela nos afirma isso. E eu estou afirmando aqui. A Bíblia está nos garantindo, está nos dizendo isso aqui em Gálatas capítulo 1, versículo 8 e 9. Né? Está dizendo isso. Se alguém te oferecer outro evangelho, né? Outro evangelho, seja maldito. Né? Eu não podia terminar esse estudo, né, a não ler aqui em Romanos capítulo 8. Olha o que diz a palavra de Deus. Romanos 8. Abre a Bíblia aí. Romanos 8. Para que ver o que diz a Bíblia.
Olha o que diz. Portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. O que o versículo está falando? Portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Olha. Então, antes, quando eu vivia no mundão, a palavra de Deus está dizendo que eu era pecador condenado. Eu vivia uma vida nas trevas. Mas, no momento que eu me coloco na mão de Deus, que aceito Jesus como Salvador, eu já saio do mundo da área da condenação e venho para a luz, para Jesus. E em Romanos capítulo 8, está dizendo que agora que nenhuma condenação há mais para aquela pessoa que está em Cristo Jesus, que não anda segundo a carne, mas segundo o Espírito. Então eu não posso andar a minha natureza, não posso obedecer à minha natureza terrena, a carne, porque a minha natureza humana, ela vai nos levar à condenação, à desobediência à palavra de Deus. Por isso eu tenho de andar em espírito para cumprir a vontade de Deus. Está vendo? Como está registrado lá em Gálatas, capítulo 5, versículo 16 em diante. Está vendo? Portanto, a palavra de Deus está dizendo aqui que nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Né? Versículo 5 de Romanos 8 diz aqui, ó, os que são seguidor da carne, ó que está registrado. Veja aí, ó, Romanos 8, versículo 5. Né? Os que são seguidos à carne inclinam para as coisas da carne, mas os que são guiados pelo Espírito para as coisas do Espírito. A inclinação da carne é morte, versículo 6. Ó. A inclinação da carne é morte. Né? Se chama da morte espiritual, da condenação eterna. Você está entendendo? Então, todas as vezes que eu me inclino para as coisas da carne, né, para aqueles pecados lá em Gálatas capítulo 5, a inclinação da carne é morte. A minha sentença vai vir na eternidade. Eu não posso esperar isso. Porque a inclinação da carne é morte, mas a inclinação do Espírito é paz e vida. Entendeu? João, aqui em Romanos, né, é 8, o 6, versículo 6. Fala sobre as duas inclinações. Uma inclinação que vai para o céu, que é andar em espírito. E outra inclinação que é da carne, que será levada à condenação eterna. Você hoje tem a escolha. É você que decide. Eu te passei essa informação para você. Tá vendo? Portanto, para todas as pessoas que aceitaram Jesus, que obedecem Cristo, que estão com sua vida orientada pela palavra de Deus, a palavra de Deus aqui diz aqui em Romanos, capítulo 8, versículo 1, que nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus, que não anda segundo a carne, mas segundo o Espírito, que não anda conforme a carne, não. Eles andam agora segundo o Espírito de Deus. Espero que Deus o abençoe, né, você com esta palavra. É um prazer muito grande parar, né, e contemplar a palavra de Deus, né, sobre este assunto, sobre a volta de Jesus, né, pelos textos que nós lemos na palavra de Deus, por todos esses assuntos, né, que Deus possa abençoar a sua vida e que você acorde, né, já não é tempo da gente dormir mais, é tempo de a gente acordar, tá entendendo? Quem sabe, né, você, como antes tinha falado para você, que essa terra, esse planeta, ele está reservado para o fogo eterno, e você nunca ouviu falar desse versículo, né? Às vezes você tem falado, você tem pensado que às vezes é uma conversa, né, que você ouviu de alguém. Não, está aí já na palavra de Deus. Abre a palavra de Deus aí, em 2 Pedro,
capítulo 3, versículo 7. Olha o que está registrado. A palavra de Deus diz aqui que mais o céu e a terra que existe agora, pela mesma palavra, tem sido guardada para o fogo, ó, sendo reservada para o dia do juízo e da perdição do homem ímpio. Né? Olha o que diz o versículo, tá vendo aí? Então quer dizer que mas o céu e a terra que existe agora, pela mesma palavra, tem sido guardada para o fogo. Né? Está sendo reservada para o fogo. Né? Abra aí. Né? Abre a palavra de Deus aí em 1 Tessalonicenses, capítulo 1, versículo 8. Olha o que diz a palavra de Deus. Ó. Em chama de fogo ele tomará a vingança dos que não conheceram a Deus e dos que não obedeceram ao Evangelho de nosso Senhor Jesus. Né? Então, vai ter uma vingança, né? Deus vai vingar, né, todas as pessoas que não quiseram obedecer o Evangelho do Senhor Jesus Cristo. Né? Que Deus tenha misericórdia de você, tenha misericórdia desta humanidade, né? Tenha misericórdia das vidas, das pessoas que estão nesse mundo, porque tantas coisas estão acontecendo, tantas vidas estão se perdendo, e as pessoas a cada dia estão se destruindo sozinhas. Né? Porque está lhe faltando o que? O conhecimento. Está lhe faltando Deus nos corações das pessoas. As pessoas estão mais interessadas nos bens materiais, nas coisas deste mundo, do que em Deus. Né? Espero que Deus venha clarear sua visão, sua mente, que através dessa palavra que Deus me colocou no meu coração, ela esteja falando no seu coração. Né? Gostaria nesse momento de orar por você, pela sua vida, pela vida dos seus familiares. Que Deus tenha misericórdia. Né? Precisamos orar e buscar a Deus qualquer tempo. Né? Vamos orar? Oramos, querido Deus. Ó Deus, eu agradeço por essa palavra. Ó Deus, agradeço pelo privilégio. Ó Deus, por estar neste momento estudando a Tua palavra e por aquilo que o Senhor tem me colocado no meu coração, por eu estar, Senhor Deus, registrando esses estudos. Ó Deus, eu creio que pessoas vão ouvir isto, vai ouvir a Tua palavra. E creio que a Tua palavra tem o poder de mudar para o sentimento desta pessoa, clarear a visão dessa pessoa, para que ela comece a enxergar não a forma do homem enxerga, mas da forma como Deus enxerga o homem. Meu Deus, tenha misericórdia. Tenha misericórdia desta pessoa. Tenha misericórdia, Pai, nas nossas vidas. Queremos Te obedecer, Pai. Queremos, Deus, Te glorificar e Te exaltar o Teu nome. Obrigado por esse privilégio tão grande de poder parar este momento e de levar nossos pensamentos à Tua palavra. Ó Deus, trabalha, Pai, em nossas vidas. Restaura, Pai, nossas vidas, Senhor. Cobre nossas vidas com o sangue do Cordeiro agora. Abençoa cada vida, Pai, que estão em seus lares, que estão em seus trabalhos. Abençoa cada vida, Pai, que pararam para ouvir a Tua verdade. Que a Tua palavra, Pai, vá, produza o resultado para quem está sendo mandada. Em nome de Jesus. Ó Deus, interceda por essas famílias. Ó Deus, que estão sendo destruídas pelo mal. Estão sendo destruídas pela maldade humana. Estão sendo destruídas, Pai, às vezes pelos vícios. Ó Deus, estão sendo destruídas, Pai, por alguma força demoníaca. Ó Deus, pela autoridade do nome de Jesus, eu repreendo isso. E declaro, Pai, que nós somos mais do que vencedores. Ó Deus, derrama sobre nossas vidas a Tua paz, a Tua alegria. Obrigado, Espírito Santo, por este momento. Obrigado pela Tua palavra. Obrigado porque o Senhor tem cuidado de nós. Pela Tua grandeza, Senhor. Livra-nos do mal, Senhor. Abençoa, Pai, nossas vidas.
Ó Deus, cerca nossas vidas, Pai, como os teus anjos, guardando de toda seta demoníaca, Senhor. Ó Deus, nós damos ordem, pelo nome de Jesus, que todo mal, Pai, todo mal caia por terra agora. Não permita, Pai, que nossos pés, Senhor, os vacilem, que venha tomar outra direção. Não, mas que nossos pés estejam constantemente firmes, afirmados, Pai, na palavra do Senhor. Ó Deus, eu te peço, em nome de Jesus, abençoa a minha vida, a vida dos meus familiares, a minha casa. Ó Deus, abençoa, Pai, o nosso celeiro. Abençoa, Pai, toda a nossa vida neste lugar. Abençoa também as vidas dos nossos parentes, Senhor. Abençoa também, Pai, os nossos colegas, nossos amigos de trabalho. Deus, visita neste momento, dando para ele, para o teu livramento também, clareando as suas visões. Deus, arranca toda cegueira espiritual, para que eles enxerguem o Senhor. Ó Deus, para que eles venham enxergar para a tua palavra, que a tua palavra, Pai amado, é a verdade. Eu te peço em nome de Jesus, Senhor. Obrigado, Pai, porque o Senhor tem cuidado de nós. Ó Deus, eu oro agradecido. Em nome de Jesus, abençoa nosso país, abençoa, Pai, o nosso Brasil. Ó Deus, dá livramento, Pai, para nossas vidas. Eu agradeço em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Que Deus abençoe a sua vida, a vida dos seus familiares. Que Deus derrame sobre sua vida hoje toda a chuva de bênção. Que Deus abençoe. Em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus.